Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez, Usinaria aqui em São Paulo, no livro podcast das profissões. E hoje nós temos o prazer de estar entrevistando a Maritza Vitalino. Tudo bem, Maritza? Tudo bom, Paulo? Que Obrigada pelo bom. convite. É muito bom porque vocês que estão participando, vocês que vão assistir, a cada profissional que vem para o livro podcast das profissões, vocês têm contato com pessoas que já estão no mercado, que têm uma experiência muito boa para passar, né? Então, para as pessoas que estão entrando no mercado, para as pessoas que estão mudando de carreira, que estão em momento de transição, este é um espaço muito importante que vai ajudar bastante você. Tá? Em primeiro lugar, Maritza, eu queria conversar com você, que você pudesse passar um pouco como foi a sua carreira inicialmente, como é que você começou, que você pudesse passar um pouco para nós. Claro. Minha carreira, eu sou do interior de São Paulo, né? Eu vim para São Paulo para poder estudar, a princípio farmácia, coisa que acabei nunca atuando. Fiquei 13 anos no ramo de construção civil, na parte comercial, que é onde me apaixonei, me encontrei. E de uns anos foram passando, eu senti que eu gostaria de fazer um pouco mais com o meu trabalho. Estava buscando um novo propósito, um novo direcionamento, e foi algo que aconteceu bem próximo da minha família, um episódio com um amigo nosso que me mostrou um novo mercado. Um amigo nosso, médico, muito bem consolidado financeiramente, veio a ter um AVC, tinha um seguro de banco, mas só pegava morte, não tinha toda a estrutura que ele necessitava, e com o tratamento, as despesas, a família veio dilapidando o patrimônio, e infelizmente, quando ele veio a sofrer, a família já estava financeiramente bem prejudicada. E ali eu vi um mercado que tinha muito a ser explorado, porque no Brasil ainda a gente não fala tanto de prevenção, de seguro. E ali eu encontrei um propósito de conseguir mudar o meu foco, né, mudar a minha carreira naquele momento que eu estava buscando, e também de fazer de certa forma, a diferença na vida das pessoas. E aí eu vim para esse ramo de seguros. E olha que interessante, né? O brasileiro ele não tem esse costume, né, de prevenção, de prevenir, de pensar em futuro, né? A gente acaba sendo muito imediatista e, infelizmente, quando o problema ele surge de um tamanho tão grande que muitas vezes a gente não tem mais retorno, né? É o que você falou, é um médico conceituado que tinha todo um patrimônio e que nesse momento isso foi sendo dilapidado e chegou numa situação bastante complicada, né? E se tivesse toda essa estrutura anteriormente, poderia ter tido uma outra história, né? Exatamente, é muito cultural, né, do nosso país. O Brasil em si ainda tem que crescer muito na questão de planejamento financeiro. E muitas vezes quando a gente fala de planejamento financeiro, as pessoas elas focam muito na rentabilidade em investimento, que também antes não era tão falado, mas de uns anos para cá começou. Porém, dentro do planejamento financeiro, a gestão de risco, que é o meu trabalho, ela é essencial, porque nossa vida tem riscos, tem imprevistos. E não adianta a gente querer construir um legado, construir um patrimônio, se a gente não tem uma prevenção. Se qualquer coisa que venha a acontecer no nosso dia a dia pode nos tirar do mercado de trabalho e também isso pode afetar quem a gente mais ama, que é a nossa família. Sem dúvida. Me diz uma coisa, Maritza, você acha que mudou tudo isso também porque aumentou a expectativa de vida? Então hoje as pessoas estão vivendo mais e aí elas estão preocupadas em ter essa terceira idade, em ter esses anos com mais qualidade, com mais tranquilidade, e de repente antigamente as pessoas viviam menos e por isso não dava tempo, né, para se preocupar, para se programar com tudo isso. É, Tem sim o aumento da expectativa de vida, mas isso também não deixa de ser um risco, né? Algo que a gente fala bastante é que viver muito também é um risco, porque se eu não estiver preparado financeiramente para ter uma vida longa, eu vou passar essa responsabilidade para um terceiro, que normalmente é meus filhos, ou que muito a gente vê no Brasil a pessoa depender do governo. E a gente vê que cada dia está mais difícil. Antigamente, além de não ter uma expectativa de vida tão longa, também não tinha tanto conhecimento, não se falava. A- as pessoas também viviam em uma oscilação financeira, não tinha uma estabilidade. Estabilidade era para poucas famílias. E mesmo para essas poucas, lá atrás, elas já pensavam nas suas sucessões de uma forma diferente, mas não agregava tantas pessoas. Hoje eu acho que mais pessoas têm acesso à informação e mais pessoas estão tendo oportunidade de construir um legado, tanto financeiro como de história. Então, realmente vem se falando mais sobre. E me diz uma coisa, né? Ao longo de todos esses anos que você está no mercado,
Me fala quais foram os principais desafios que você enfrentou, né? Pode até ser lá do início, né? De repente você fala, comecei em farmácia, fui para um outro caminho e depois que eu me encontrei, quer dizer, quais foram os desafios que você passou? Bom, quando eu vim para São Paulo, vim para estudar, trabalhar, fiquei 10 anos numa empresa de CLT. Quando eu quis me desafiar, sair do CLT para empreender, foi, eu acho que um dos meus maiores desafios. Porque o brasileiro, a gente tem a cabeça do da segurança, de achar que o CLT é uma segurança, de terceirizar, né, nossas responsabilidades. Então, isso para mim foi um desafio muito grande. E busquei uma mentoria, busquei um autoconhecimento para conseguir me desafiar. E tenho que agradecer muito, foram 10 anos incríveis da minha carreira, aprendi muito nesse ramo que eu fiquei, que foi de construção civil, amadureci muito. Vim empreender no ramo de construção civil, e depois eu tive a oportunidade de, no começo da pandemia, fazer essa migração de carreira total, né? Então, eu já vinha estudando um pouco mais sobre finanças, sobre planejamento financeiro. Eu sempre fui uma pessoa que, desde pequena, eu sempre tive muita preocupação com o meu futuro. Então, era algo que já estava embutido em mim e eu vim só amadurecendo. E foi maravilhoso poder encontrar uma forma de trabalhar com algo que eu acredito. Então, desde quando eu comecei a carreira em seguros, vem sendo desafiador, né? Não foi, vem sendo muito por conta da mentalidade do brasileiro, ainda se falar de doenças, acidentes, morte. É um assunto que as pessoas não gostam de falar, até parece que se eu não falar não vai acontecer comigo. Mas é uma barreira que nós vemos trabalhando, né, e eu falo que meu trabalho não é vender apólices, meu trabalho é conscientizar. Então, quando eu vou atender um cliente, o meu maior trabalho é mostrar para ele quais são os gaps que ele tem dentro da estrutura financeira dele, dentro da família dele, e a partir daí eu uso a pólice de seguro para resolver o problema do meu cliente. Mas os desafios estão aí todos os dias, muito pelas barreiras, né? Esse ponto que você colocou é bem interessante porque seguro todo mundo vende, né? Exato. Agora você tem que oferecer algo mais e é aí que faz toda a diferença, né? E uma coisa que eu queria retomar que você comentou, que eu vejo também que é fundamental, é que você se preparou, né? Então a gente não vai migrar de uma profissão para outra, de uma área para outra do dia para a noite, né? Então esse é um outro ponto que é importante, né? O brasileiro, ele precisa se preparar, ele precisa estudar, né? Avaliar todos os caminhos, pensar com calma para poder dar esse passo, né? E muitas vezes as pessoas são imediatistas, né? Querem mudar do dia para a noite e depois não dá certo, vai falar, não, mas então eu fui para a profissão errada. Não, eu acredito que não existe profissão certa ou errada, né? E é interessante uma coisa que você colocou, que desde pequena, quer dizer, tinha uma sementinha ali, mas que não tinha ainda florescido, né? E de repente chegou o momento e fala, não, é isso que eu quero fazer para minha vida, né? Exato. Eu acho que toda carreira, ela precisa de estudo. Se chegar um ponto que a gente achar que já sabe tudo sobre o nosso negócio, a gente vai começar a cair. Exatamente. Porque todo dia é aprendizado. Eu tô com os seguros tem 4 anos e meio, mais ou menos. E todo dia, cada dia que eu atendo um cliente, eu vejo que eu tenho muito que aprender. E o seguro, a gente usa ele em várias frentes, não é só para mortalidade. Então, eu preciso estudar meu cliente, eu preciso entender meu cliente. Hoje, eu venho atuando muito na parte de sucessão, tanto patrimonial como empresarial. E para isso, eu preciso entender de legislação, eu preciso entender um pouco da parte tributária, de direito. Muitas vezes, até numa reunião, perguntam: você é advogada? Não, não sou. Ah, mas você tem o conhecimento? Eu preciso. Exato. Foi buscar, né? Sim. Exato. Então, é estudo contínuo. E é interessante, Camarita, você está falando, porque o que a gente vê em grandes empresas, né? Que esse processo sucessório, ele é muito complicado, né? E muitas vezes a segunda geração vai bem, né? Quando vai do pai para o filho, quando vai para o neto, muitas vezes a situação complica e essa empresa acaba muitas vezes falindo, né? Por quê? Porque não houve todo esse preparo, né? Não houve todo um estudo e muitas vezes aquela pessoa também não é a pessoa ideal para ser o sucessor. Então, mas você vai trabalhando, você vai pesquisando e você pode também dar todo esse suporte, né? Exatamente. Hoje, grande parte das empresas no Brasil são empresas familiares Sim, e, infelizmente, a questão sucessória não é muito tratada. A gente vê aí muito nas empresas que os empresários, eles muitas vezes estão preocupados com
o seguro dos funcionários, com uma invalidez do funcionário, um acidente ali dentro da fábrica, do escritório, mas ele não consegue ver que ele também é um ser humano. E ele, o sócio dele, pode vir a faltar a qualquer momento. E a partir do momento que um sócio vem a falecer, eu preciso inventariar as cotas daquele sócio. E se a empresa ela não estiver preparada, ela não estiver estruturada, isso pode gerar diversas dores de cabeça. E tem toda a questão dos filhos, né, da família. Então, além da pessoa perder o sócio, tem a família envolvida. Quer dizer, então realmente é uma situação bastante complexa. E quanto mais você conseguir preparar tudo isso, né, agir de forma preventiva, com certeza acaba sendo muito melhor e muito mais fácil esse processo, né? Não, sem dúvida. Eu até brinco, muitas vezes falo, se muitas vezes para bater o martelo em alguma decisão os sócios já brigam entre si vivos, imagina na ausência. Exatamente. Porque na ausência não sou eu e você, sou eu e a sua família, sou eu e os seus sucessores. Então, entra pessoas de fora, entra terceiros que muitas vezes não estão preparados para aquele momento e também não tem um acordo comigo, meu acordo é contigo. Exato. Né? Então, é importante pensar em tudo isso em vida, porque quanto mais organizado eu deixo essa estrutura, melhor eu vou estar deixando, não só para o meu sócio, eu não estou pensando só na empresa, obviamente que eu preciso pensar sim na minha questão empresarial, mas também na minha família. Então, eu pensar num processo sucessório da minha empresa, eu estou deixando tudo claro e tudo certo, tanto para o meu sócio, para o sócio que fica, como também, de certa forma, eu estou protegendo a minha família. Com certeza, é uma proteção em todos os lados, né? É a Exatamente. família, é a empresa, são os colaboradores da empresa, né? Então, realmente é muito interessante, mas ainda, para você que está nos assistindo, é uma área, é um campo muito grande a ser explorado, né, Maritza? Então, tem muito campo ainda, já que a maioria das pessoas que atuam na área não tem esse seu pensamento, não tem essa visão muito mais ampla, né? E isso é importante porque existem espaços que podem ser e devem ser ocupados, né? Sem dúvida. E a questão do. Eu acho que uma das coisas que eu mais me apaixonei é exatamente esse ponto. Como ainda não se é falado, como ainda não se é trabalhado, muitas vezes quando você senta com o cliente, você entende as dores dele, consegue ouvir de verdade e orientar, você tira um peso das costas. Você vê, parece que o alívio da pessoa ali em falar, tá, mas uma parte está resolvida. E a gente enxerga muito a falha, né, desse tipo de atendimento no nosso mercado. Existe muita questão de, como a gente conversou anteriormente, de vender uma pólice de seguro, qualquer um pode vender. Exatamente. Mas será se essa pólice ela é preparada para você? Porque uma pessoa que está começando a carreira, não tem filhos, ela é a única dependente dela mesma. É bem diferente de eu atender um pai de família que tem 2 filhos pequenos, que tem toda a parte educacional. Hoje a gente sabe que para educar um filho da formação inicial até a faculdade, dependendo do curso, é no mínimo 1 milhão. Exatamente. Sim. Então, é você realmente entender o momento do cliente. É um acompanhamento que vai por anos. Porque a minha vida hoje está de um jeito, daqui 2 anos ela está de outro. E você ter alguém que te acompanha, que entende o teu momento, que entende as tuas necessidades e consegue esclarecer isso de forma clara, objetiva e trazer essa proteção que vai caber no teu bolso, que vai fazer sentido, eu acho que faz toda a diferença. Um ponto que eu vejo importante, né, e para você que está nos assistindo, o livro podcast das profissões, a gente sempre faz uma entrevista, né, anteriormente, para conhecer um pouco mais sobre a profissão, para conhecer um pouco mais sobre a pessoa. E a Maritza falou uma coisa muito importante, quer dizer, você tem que ter um trabalho que você possa ser importante na vida da outra pessoa, que você possa ajudar a outra pessoa. Isso é totalmente... vamos dizer assim, tem um outro valor, de você conseguir colaborar, você conseguir ajudar uma pessoa, né? Então isso faz toda a diferença. E infelizmente ainda hoje, quer dizer, quando fala em situação de risco, em situação, né, de morte, as pessoas não querem conversar, parece que é um assunto proibido, né? Exato. Só que todo mundo vai passar por isso, né? Então eu tenho 2 situações, ou eu me preparo, ou eu vou deixar esse problema para as outras pessoas, né? Mas a gente imagina que todo mundo ama a sua família, todo mundo gosta, né, das pessoas que estão mais próximas da gente, então nada melhor do que você se organizar com tudo isso, do que deixar essa preocupação para as outras pessoas, né?
Não, sem dúvida. Eu costumo dizer que na vida nós temos 4 bilhetinhos premiados, né. Um é viver muito, que é o que todo Sim, mundo quer, com saúde. O outro é um acidente, uma doença ou uma morte precoce. Não tem muito pra gente ir. Nós não sabemos qual dos bilhetinhos nós vamos pegar. Eu sei que em algum momento, pelo menos a morte, ela vai chegar. Seja de forma de uma forma ou de precoce, outra, né? exato, ou na minha velhice. Por que não me preparar para isso? Porque quando eu não me preparo, eu tô terceirizando essa responsabilidade para a pessoa que eu mais amo. Eu não tô deixando para um inimigo, para alguém que eu não me preocupo. Não, eu estou terceirizando essa responsabilidade para um familiar, para um ente querido meu. Então, a gente costuma dizer que seguro é a maior prova de amor. Não só pelo outro, mas por mim mesmo. Porque muito se fala do seguro na morte. E ela é extremamente importante. A gente precisa conversar sobre a morte. Mas, além da morte, tem outras coisas que pode levar uma família a uma morte financeira. Uma invalidez por um acidente, o diagnóstico de uma doença grave. Porque muitas vezes, num diagnóstico, eu vou precisar de cuidados. Eu vou precisar que talvez meu cônjuge, o terceiro, ele pare de trabalhar para cuidar de mim, ou terceirize esse trabalho. Então, isso vai me gerar um custo, não vai ter a minha renda. E com fé ali eu vou me recuperar. Mas como ficou a minha situação financeira? A minha vida financeira, ela vai ser recuperada? Então, o seguro, eu costumo dizer que ele traz dignidade de escolha. De se eu adoecer ou se eu tiver um incidente, seja de forma temporária, que eu vou ficar ali afastado, ou até mesmo de forma vitalícia. Eu saber que tem um terceiro que vai se responsabilizar pelas minhas finanças, que vai ser a seguradora, que vai me dar a dignidade de ter um tratamento, talvez que o convênio não vai cobrir, um tratamento melhor, que eu vou poder contratar alguém para cuidar de mim, não vou passar essa responsabilidade pro Para outra meu. pessoa, né? Sim. Exato, porque a pessoa já está sofrendo, tanto na morte ou como na doença, ela já está ali na questão emocional. Eu preciso trazer um peso financeiro também? Se eu tirar esse peso financeiro, será que não vai ser mais fácil passar por aquele momento? E me diz uma coisa, Maritza, qual que é a idade, né, que você falaria, não, a partir dessa idade é o ideal, é o melhor momento para a pessoa começar realmente a projetar, a pensar nesse futuro? Eu brinco que o melhor momento para se fazer um seguro de vida foi ontem. Hoje está sendo a nossa segunda oportunidade, porque o que compra seguro de vida é saúde, não é dinheiro. Então, eu não sei se eu vou ter saúde amanhã. Já aconteceu de eu atender clientes que gostaram, adiaram a contratação e, em um curto período, infelizmente, vieram a ter diagnósticos e que agora eles não podem mais ter o seguro. Então, devido àquele diagnóstico, àquela situação que ele se encontra hoje, ele não tem mais a opção de ter o seguro. Então, o melhor momento de se ter uma pólice foi ontem. A gente começa a atender no seguro individual a partir de 14 anos, então eu tenho muito cliente que assim que o filho faz 14 anos já liga: Já "Ó, começa, né? vamos fazer uma apólice para o meu filho, para ele ter consciência financeira, eu vou começar a pagar, quando ele começar a trabalhar, eu passo essa responsabilidade". Então, quanto antes, melhor, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente está falando de riscos. Essa resposta, Maritza, é muito importante, né? Porque a gente sempre vai deixando para depois, né? E realmente assim, quando você tem essa oportunidade, muitas vezes ela não vai bater duas vezes na sua porta, né? Exato. Então você tem que pegar a primeira oportunidade e já se programar e já começar todo esse processo, né? Porque senão pode ser muito tarde, né? Exatamente. E o tarde, nessa situação, ele pode trazer consequências devastadoras. Pode destruir uma família, pode destruir seus sonhos, seus projetos, porque quando a gente tem um problema financeiro hoje, eu não estou afetando só o meu hoje, eu estou afetando o meu eu do amanhã. Eu estou afetando a minha aposentadoria, eu estou afetando o futuro dos meus filhos, que às vezes eu ainda nem tenho, mas eu já estou Exatamente, afetando. sim. Me diz uma coisa, quais são os pontos positivos dessa profissão, desse seu trabalho? O que que você acha que, comparado com outras profissões, com outros trabalhos? Olha, eu acho que nada na vida me dá mais alegria e satisfação em poder sentir que o meu trabalho faz literalmente a diferença na vida das pessoas. Porque uma visita minha, uma conscientização minha, uma pólice que eu consigo fazer para uma família, eu posso estar salvando a faculdade de um filho, eu posso estar salvando a vida de uma pessoa porque ela vai ter dinheiro, recursos para poder fazer um tratamento de uma doença que ela tenha descoberto. Então, cada vez que eu
pago um benefício e você tem o feedback de você foi a melhor coisa no pior momento, Exatamente. não tem preço. É extremamente gratificante, sem falar que essa profissão me dá a oportunidade todo dia de conhecer pessoas incríveis, conhecer histórias incríveis, profissões Sim. incríveis, né? Porque eu acabo trabalhando com todos os ramos e tudo isso me traz amadurecimento, me traz embasamento, me traz mais vontade de querer estudar, de querer me atualizar. E quando um cliente ele confia em mim o que ele tem de mais precioso, que é a vida dele, o futuro dele e a família dele, eu acho que eu não preciso de mais nada. Ele entregou tudo, né? Entregou Exato, a família, entregou tudo para você. exatamente. Uma palavra que eu gosto muito é sonho, né? E realmente é isso. Quer dizer, cada um tem o seu sonho. E de certa forma você está garantindo que esse sonho lá na frente seja realizado, né? Você falou da universidade, da faculdade, né? Ou da casa na praia, ou cada um tem o seu sonho, mas muitas vezes ele vai ficar perdido em função de tudo isso que aconteceu, da pessoa não ter se programado, da pessoa não ter pensado no futuro, né? Então é interessante porque você está garantindo sonhos, né? Exato, Que possam ser realizados no futuro. exato. E essa é uma das perguntas que eu faço muitas vezes. Quando eu estou conversando com o meu cliente, sempre pergunto, eu falo, qual é um sonho que você não abre mão? Não importa o que Exatamente. aconteça. Se você estiver aqui, se você não estiver, se as coisas apertarem, qual é o sonho que você não abre mão? E a gente escuta diversas coisas. A educação de um filho, um intercâmbio, uma festa de 15 anos, uma casa na praia. E a gente coloca isso no projeto. Então, eu vou colocar no teu projeto, eu vou proteger realmente os teus sonhos. Porque quando a gente faz um seguro de um carro, por exemplo, é muito simples. Eu vou lá e olho a tabela FIP dele. Perfeito. Então, esse carro vale 100 mil, esse carro vale 200 mil, eu tenho que proteger esse montante. Agora, quanto que vale uma vida humana? Quanto que vale a minha Sim, vida, a sua vida? Eu falo sempre que em questões emocionais, a gente não consegue dar o valor para uma sim. vida, é imensurável. Mas quando a gente tira o emocional, vai para o racional e a gente traz isso de forma financeira, eu só vou conseguir entender e te trazer uma proteção adequada se realmente entender Exatamente. quanto você vai produzir nos próximos anos, quanto você vai ter de custo nos próximos anos, o que você abre mão, o que você não abre, o que é importante, o que não é. E assim a gente consegue ir junto e blindar toda a sua estrutura, tanto familiar como de sonhos. Uma coisa que é interessante, né, que a Maritza está falando, para você que está nos ouvindo, esse processo, ele não vai ser do dia para a noite, né? Então, assim, a gente muitas vezes quer tudo rápido, né? E o que a Maritza está falando é isso, eu preciso escutar, eu preciso ouvir. E isso não só na sua profissão, mas na maioria das profissões. A gente quer fazer tudo no automático, e se você não conhece esse cliente, se você não senta com ele, deixa ele falar, eu não posso tomar a decisão por ele, né? Porque se a gente voltar para a história do sonho, cada um tem o seu. O meu sonho é diferente do dela. Então eu preciso saber qual é o sonho dela para colocar isso no papel e tudo mais. Então, como é importante a gente escutar, né? E ultimamente a gente está correndo tanto, né? E às vezes a gente acha que escutar é perder tempo. Então eu faço tudo no piloto automático e realmente eu posso errar nesse caso de não colocar realmente aquilo que tem sentido para aquela pessoa, né? Exatamente, como você falou, em toda profissão isso é importante. Se eu não escuto o meu cliente, se eu não sei quais são as dores dele, como eu quero resolver as dores? Porque o cliente ele não te contrata porque você é legal ou porque você fala bem. Ele vai te contratar porque você vai resolver os problemas dele. Exatamente. E você só vai conseguir resolver o problema se você realmente escutar ele, escutar de forma verdadeira, né, genuína, e realmente levar o que ele precisa, não o que você acredita. Que é um pouco da empatia, né? Você se colocar no lugar do outro, né? E aí o que que vou escutar, vamos ver dentro dele, sentir realmente o que ele precisa, o que ele, né? E não simplesmente eu achar o que ele precisa, né? Isso faz toda a diferença, né? Não, sem dúvida. Como você mesmo pontuou, os nossos objetivos são diferentes. Na minha profissão, por exemplo, se eu vou atender uma pessoa como eu, o meu perfil, que não tem filho, que hoje o que importa para mim é a minha carreira e a minha manutenção financeira. Obviamente, eu tenho a preocupação com os meus pais, mas hoje o meu foco é isso, eu conseguir crescer profissionalmente. O que que eu preciso para isso? Então, se eu chegar para uma pessoa, talvez, do meu perfil e ficar ali falando da sua morte, da sua ausência, não vai fazer sentido. Ela vai falar:
Não é para mim, né? Exato, minha morte não vai Sim. impactar ninguém financeiramente. Agora, quando você olha para essa pessoa, ouve ela, entende que o que é importante é o seu trabalho, tá? Então, o que que vai acontecer se você passar tanto tempo sem trabalhar? O que que acontece se você fraturar um osso? Sim. Como ficaria tuas finanças? Em quanto tempo você consegue se manter sem trabalhar? Olha a diferença. E o que é interessante a gente pensar também, que aqui nós estamos falando não só na saúde física, né, mas também na saúde mental. Porque o trabalho faz parte da nossa vida, né? Então ele tem um significado muito importante. No momento que eu me afasto, e se é uma doença que vai demorar um tempo muito grande para o tratamento, isso também vai afetar. Quer dizer, então é algo muito maior do que a gente imagina, do que simplesmente, é uma coisa física. Não, eu sair do mercado, eu ficar fora do mercado por um tempo, isso tem um preço muito alto, né? Porque se eu não tomar cuidado, eu vou cair numa depressão, eu vou cair numa série de situações em decorrência daquele acidente, em decorrência daquele problema, né? Sem dúvida, porque uma coisa ela vai acarretando outra, né? Como você mencionou, eu me afastar, eu tô naquele momento abrindo mão da minha carreira, naquele momento talvez me venha a preocupação do dia de amanhã, porque eu acho que todo mundo tem muito essa questão do como vai ser. Os boletos não param. E mesmo que eu já tenha uma certa estrutura financeira, é importante também. Eu não quero perder o que eu já construí. Passei 10, 20, 30 anos construindo algo para poder me aposentar, para poder ter um futuro mais tranquilo. Particularmente, não é confortável você pensar, por conta de um acidente ou de uma doença, você perder tudo isso do dia para a noite. Então, você vê você perdendo tudo que você construiu, gera outra frustração. Muitas vezes você não consegue nem focar no teu tratamento, porque você está ali preocupado com tudo que está se perdendo no Exatamente. caminho. E o que acaba também afetando o psicológico, não tem como. Sem dúvida. Uma coisa que é importante, isso também, se a gente for pensar, está relacionado com todas as profissões, né? Ao longo da execução, ao longo do trabalho, eu vou desenvolvendo habilidades, eu vou desenvolvendo competências para aquela função, para aquele trabalho. E aí eu queria que você me falasse um pouco o que você desenvolveu, principalmente nesses últimos anos, né, pós-pandemia, quais foram as habilidades que você acha que você teve que desenvolver para atuar nesse mercado, para trabalhar com um seguro, com toda essa proposta que você tem? Tá, eu acho que o primeiro foi a resiliência, porque o que a gente mais escuta é não. Sim, O ser humano, nós pegamos o não para nós, né? Muitas vezes a gente olha, a pessoa tá falando não pro teu produto, tá falando não pro momento dele, tá falando não para ele. exato. Então, acho que isso foi um ponto que eu tive que amadurecer muito, de olhar e falar: ele não tá falando não pra mim. Ele tá falando não pra ele, pra família dele. Eu vou dar o meu melhor e eu não vou desanimar. Porque muitas vezes a gente acaba desanimando com tantas portadas na cara, com tantos não. Muitas pessoas acham que o corretor de seguros não tem valor porque acha que é só um seguro. E isso muitas vezes desmotiva, né? Porque todo ser humano busca reconhecimento, todo Exatamente. ser humano busca valor. Então, acho que esse foi um ponto que eu tive que desenvolver muito, a resiliência e também a aceitação do não e entender que aquele não era meu, era para ele mesmo. A empatia, eu sempre fui uma pessoa muito empática, mas obviamente com o tempo a gente tem que desenvolver ainda mais. E algo que eu venho desenvolvendo ainda muito é a firmeza. Eu sou uma pessoa que eu acabo às vezes sendo um pouco meiga demais, eu dou muito espaço para o cliente pensar. E muitas vezes o cliente ele precisa de uma certa firmeza do outro lado, porque eu sei do que eu estou falando. Eu pago benefícios todos os dias, vamos dizer assim, eu vejo as coisas acontecendo. E muitas vezes essa realidade não faz parte da realidade do meu cliente. Então ele não consegue ter essa visão macro. E o que me ensinou muito isso foi um episódio que aconteceu comigo no início da minha carreira. Me marcou muito, que foi uma cliente de 40 e poucos anos que eu atendi. Ela morava, ela e a filha de 15. Ela gostou do seguro, ela entendeu a necessidade, ela viu que ela e a filha dela precisavam daquilo, mas ela estava em um momento de mudança. Estava mudando de casa, tendo uma reestruturação, estava tendo mais gasto financeiro. E ela falou que gostou, mas que ia falar comigo mais pra frente por questões financeiras. Eu ali no começo da carreira não queria incomodar, não queria ser inconveniente.
Dei o espaço Vamos dela. deixar ela ter o tempo dela, Exato. né? Sim. Vamos deixar ali. Dei o espaço para ela. Depois de uns 2 meses, mais ou menos, voltei a procurá-la. A gente agendou a reunião para finalizar o projeto dela às 18 horas. Às 14 horas liguei, confirmei a reunião, tudo certo. Chegou às 18 horas, ela não me respondia. Liguei, não atendeu, mandei mensagem, não respondeu. Pensei que tinha levado um delay. Sim. Simplesmente ela não quer falar nesse momento. No dia seguinte, eu recebi mensagens da filha dela, me falando que às 16 horas ela teve um AVC e, infelizmente, ela veio a ficar em estado vegetativo. E eu tenho as mensagens da filha dela até hoje guardadas no meu celular. E eu uso isso como força de toda vez que, às vezes, eu vou atender um cliente, eu falo, não, eu preciso ser firme, eu preciso ser forte. Porque foi uma escolha dela não ter feito? Foi. Mas fica aquele sentimento de, será que eu fiz tudo que eu podia? Será que eu podia ter sido um pouco mais, né? Incisiva? Né? Exato. Sim. Então, eu acho que isso foi um dos maiores aprendizados que eu tive e ainda venho tendo, né? A gente aprende todos os dias. Como eu falei, cada cliente é um aprendizado diferente, é uma história diferente. Então, todo dia eu acho que a gente entende onde está o nosso ponto mais falho e onde a gente pode melhorar para poder levar um atendimento melhor e mais personalizado para o cliente. Uma coisa que é interessante, né, que a Maritza está falando, e algumas habilidades, a gente começa a ver que essas habilidades praticamente elas são para todas as profissões, né? Resiliência é algo que faz toda a diferença. A gente tem que ter resiliência. Eu não posso sair chutando todo mundo, eu não posso sair gritando, eu preciso, né, me controlar. Até porque as outras pessoas não têm nada a ver com o meu problema, né? Começa por aí. Exato. E empatia, eu vejo que é outro ponto fundamental, né? Então, olha que importante, para você que está nos assistindo, independente da profissão que você está escolhendo, independente da carreira, né, que você está e você está migrando, né, para uma outra carreira, são pontos que todos nós precisamos ter, né? E depois você falou do não, que é outra coisa fundamental. Essa geração que está vindo, muitas vezes, né, os pais estão pegando um modelo que essa palavra não existe. Ah, eu não vou querer frustrar meu filho, então eu não vou falar não. Ele vai poder fazer tudo. Ao invés da gente ajudar, nós vamos estar criando, nós vamos estar atrapalhando essa pessoa, né? Então não faz parte, é importante a gente realmente falar na hora certa, no momento certo, né? Não vou ficar falando não para tudo, mas ele precisa ser utilizado na hora correta, né? E uma coisa que eu vejo, eu não diria que foi um erro, essa situação que você colocou. Eu diria que foi um aprendizado para você. Por quê? Porque a partir do momento que aconteceu essa situação, com certeza nas próximas, você já pensou diferente, atuou diferente. E na vida da gente é isso, né? Então, assim, tem gente que fala, ah, não, eu vou aprender só com os meus acertos, vou aprender. Não, a gente aprende com tudo, né? Então, aqueles momentos que a gente fala, não, isso aqui não deu muito certo, é ótimo que aconteça, porque você já sabe que aquele caminho não é o melhor você tomar, então você vai seguir um outro caminho, né? Então, aqui foi assim, mas eu vou poder agir de uma forma diferente nos próximos, né? Então a gente aprende com o erro, a gente aprende com o não, né? É claro que se eu estiver aberto, né? Se eu estiver aberto, eu vou aprender com uma série de situações, com uma série de coisas, né? Uma coisa que é importante a gente pensar, e eu queria ver com você, né? O que a gente realmente veio fazer aqui, né? Então, eu gosto muito de falar nos podcasts, né, do Ikigai, daquela filosofia oriental, né, da razão de viver. E qualquer profissão que você escolha, você tem que ter prazer para aquilo que você faz e, ao mesmo tempo, se sentir importante, né? Então, essa conversa que nós tivemos anteriormente hoje com a Maritza, fica muito claro, né, que você teve alguns momentos na sua vida para chegar hoje você realmente falar, eu gosto do que eu faço, né? Então, quando você fala, a gente está observando, brilha o olho, quer dizer, é gostoso a gente ver e é assim que a gente tem que trabalhar, porque tem pessoas ainda hoje que estão trabalhando como? Ah, faltam tantos dias para eu me aposentar, ou hoje já é quinta-feira, que bom, vem o final de semana, aí no domingo à noite começa a passar mal porque vai trabalhar na segunda. Então a gente esquece que o trabalho faz parte da nossa vida, e ele não pode ser uma coisa pesada, ele não pode ser uma coisa ruim. Então eu preciso associar a minha vida pessoal da profissional. Então tem gente que acha que só vive quando está o quê? No final de semana ou quando está de férias. E realmente o trabalho é algo significativo, deveria ser para todas as pessoas,
né? Então é gostoso esse nosso bate-papo, porque a gente vê na Maritza o quê? Eu faço o que eu gosto. Eu não estou fazendo algo só por causa do dinheiro. O dinheiro é uma consequência, mas eu faço aquilo que me dá prazer, né? Sem dúvida, eu acho que isso faz total diferença, porque quando a gente trabalha só pelo dinheiro, acho que a gente chega até a afastar ele, porque você não está fazendo com amor, né? A gente correr atrás do dinheiro é algo que, se você está correndo atrás, é porque ele está correndo de você. Exatamente. Agora, quando você consegue encontrar o que você gosta, o que te dá prazer, o que te dá aquela leveza de você acordar e falar, eu vou trabalhar. Obviamente que o final de semana é maravilhoso, você tá com a sua família é incrível, mas a gente passa muito mais tempo da nossa vida trabalhando, Exatamente. né? São 7 dias aí, eu pelo menos eu trabalho 7, Sim, hoje em dia muitas pessoas, a gente trabalha, porque né? eu Sim, falo, meu celular não dá para parar, porque eu preciso realmente estar do lado do meu cliente quando ele precisar. E isso para mim não é um peso. Bem pelo contrário, eu saber que a qualquer momento meu telefone pode tocar e eu precisar dar um suporte para o meu cliente, me dá satisfação. a qualquer dia, a qualquer hora, né? Porque não dá para Exato. saber quando que ele vai precisar, né? Exatamente. Meus clientes adoram acidentar perto de Natal, é Sim. incrível. Mas a importância de trabalhar com o que ama é extremamente importante. Nem sempre a gente vai amar todos os dias e não vamos amar tudo, Sim. né? É difícil a gente amar o processo todo. Tem várias coisas no meu trabalho, no meu dia a dia, que eu não gosto de fazer. Mas tem que fazer, né? Muitas vezes. Exato, porque se eu não fizer a parte que eu não gosto, eu não vou conseguir ter objetivo no que eu gosto. Eu não vou conseguir chegar onde eu quero, onde eu almejo, onde eu preciso. Então, eu acho que a vida é isso, é um equilíbrio de fazer o que eu gosto e fazer o que eu preciso. Então, eu começo fazendo o que eu preciso para poder ter o conforto e ter a escolha de fazer o que eu gosto. Acho que precisa ter esse equilíbrio que falta muito. Exatamente, né? O que a Maritza está falando é gestão do tempo, né? O que muitas vezes a gente faz é assim, a gente só faz o que a gente gosta. Aí eu vou deixando para fazer aquilo que eu não gosto, mas aquilo que é importante. E aí chega no momento que a coisa está estourando, eu faço de qualquer jeito, e a probabilidade daquilo dar errado é muito grande, né? Então, Sim. assim, primeiro a gente tem que fazer aquilo que realmente é o necessário. E muitas vezes não é o que a gente gosta. Mas faz parte desse processo, né? E a gente vai fazer e vai fazer com prazer. Concordo plenamente com você, eu não vou estar todo dia 100%, né? Mas aquela pessoa que está 10, 20% no trabalho todo dia, alguma coisa está errada, né? E muitas vezes a gente culpa, né? Quem trabalha, né, é empregado, CLT, porque é meu patrão, porque é isso, porque é aquilo. Aí a pergunta que a gente faz é, e o que você está fazendo para mudar? Exato. Né? Se esse trabalho é tão ruim, por que você não procurou outro? Ou o que você pode fazer para aquele trabalho melhorar? Né? Então, assim, a gente acaba se acomodando muito, isso é ruim. Né? Então, quando a gente começa a empreender, eu vejo que é algo muito bom, né? Que eu saio da carteira assinada, só que assim, foi o que ela falou, eu trabalho 7 dias na semana. Mas, de repente, você tem a oportunidade de fazer uma viagem de 10 dias, 15 dias, que muita gente não tem por ser CLT. Agora, é claro, você ainda vai estar com o celular, tem alguns momentos que você vai ter que atender, mas quando você trabalha não com carteira assinada, você é dono do seu horário. Sim. Né? Então, um dia eu trabalho 12, 14, outro dia eu posso trabalhar 4 ou nem trabalhar. Né? Então, existem vantagens nas duas situações. Agora, qual que é o certo e errado? Não tem. Você que está assistindo, você vai ter que ver o que é melhor para você. Tem pessoas que querem a vida inteira ter carteira assinada e tem pessoas que querem a vida inteira empreender. E é fundamental ter os dois lados, né? Porque senão, se todo mundo que quer ser empregado, não tem como. Se todo mundo quiser ser patrão, também não tem como, né? Então são dois lados importantes e que cada um vai ter que se encontrar no meio de tudo isso, né? Exato, e eu acho que a chave disso tudo é o autoconhecimento. Acho que falta muito disso, né, da gente olhar para dentro e entender o que eu quero, o que eu busco, o que me move, o que vai me fazer feliz. Muito do que você falou das pessoas às vezes estarem frustradas nos negócios, nos seus trabalhos, porque eu acho que se você perguntar, mas o que que você gostaria? Será que eu conseguiria responder isso? Então, acho que o primeiro passo é o autoconhecimento, é você olhar para dentro de si e entender o que te move. Para aí sim você buscar um caminho. Porque, como diz, né? Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve.
E eu vejo assim, né, Maritza? A gente quer conhecer o outro e acha que conhece o outro, mas a gente não se conhece. Né? Você não conhece a si próprio. Né? É difícil se É, autoconhecer, né? sim. Mas é bom, é um processo que vale a pena. Sim. Mas você precisa começar, né? Exatamente, é sair da zona de conforto. Exatamente. Infelizmente, nós estamos chegando no fim, né? Esse bate-papo ele passa tão rápido, né? Quando a gente vê, ele já está acabando. Mas fica sempre aquele gosto de quero mais, né? Vamos trazer novamente a Maritza para continuar essa conversa, que ela tem muito a contribuir. E agora eu gostaria, né, como uma pergunta final para você, para as pessoas que estão nos assistindo, né? Qual é o recado que você daria? Então, as pessoas estão assistindo e falam, nossa, que interessante, é isso que eu queria, que eu quero fazer, né? Então, eu estou começando a ingressar nesse mercado. O que essa pessoa precisa? Qual o recado que você daria com toda a sua experiência? Vamos lá, então. Hum, Olha, primeiro, seja apaixonado pelo que você faz. Entenda o significado do que você faz e o porquê você faz. E tem um porquê, né? Pelo que você acorda todos os dias, pelo que você luta. Quando a gente tem um porquê bem resolvido, a gente consegue enfrentar aí o dia a dia. Estudo, isso é essencial, acho, para qualquer profissão, não só para a parte de quem quer vir para a parte de seguros de vida, que é o meu trabalho. Acho que você se preparar é importante, porque não adianta você estar na frente do melhor cliente se você não estiver preparado. Cuide da saúde mental, porque sem isso a gente não consegue, vão ser muitos nãos, vai ser um desafio, mas algo que eu garanto é que no final do dia vale a pena. Quando você aperta a mão de um cliente e ele entrega a confiança dele nas suas mãos e você pode estar do lado dele num momento difícil, num momento de necessidade, vale a pena cada não que você ouviu. Então, estude, tenha pelo que lutar e não desista. Não vai ser fácil, mas vai ser prazeroso. esse recado da Maritza é muito importante, não desistir, né? Porque muitas vezes as pessoas empreendedoras, elas desistem muito próximo do seu objetivo, né? Então, permaneça, persistência, porque realmente você vai conseguir chegar onde você deseja. Então, agradecer a você que está assistindo, a você que vai nos assistir posteriormente, né, no nosso canal do YouTube, no livro podcast das profissões. Encerramos aqui. Grande abraço para vocês. E a Maritza já está convidada posteriormente para mais um bate-papo. Até mais e muito obrigado. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.